Era um desfecho anunciado depois do chumbo do orçamento regional. Os partidos da oposição votaram a favor da moção de censura ao governo liderado por Miguel Albuquerque. Só o PSD e CDS se opuseram. É tema deste Tira-Temas, para o qual convidamos Bruno Melim, deputado regional do PSD, e Vítor Freitas, deputado do Partido Socialista na Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela disponibilidade para participarem neste Tira-Temas. Bruno Melim, comece por si. O seu companheiro de partido, Manuel António Correia, de resto já o ouvimos aqui há pouco, veio pedir a demissão de Miguel Albuquerque para que dessa forma seja convocado um congresso extraordinário do PSD Madeira e escolhida uma nova liderança. Manuel António Correia anunciou também que é candidato. Miguel Albuquerque já disse que não são necessárias eleições internas e que está preparado para liderar uma nova candidatura do PSD ao governo regional, precisamente em nome do Partido Social Democrata. Começo por lhe perguntar se, em sua opinião, é ou não necessário um congresso eletivo, é ou não este o momento para uma nova clarificação no seio do PSD Madeira? Bem, boa tarde a todos, cumprimentar quem nos ouve e ao colega de painel, bem como aos senhores jornalistas, e dizer que, de facto, nós hoje tivemos um desfecho que já era anunciado e que foi adiado por ação do Partido Socialista, uma vez que deixou a Madeira em suspenso durante um mês, não podendo votar um orçamento e não querendo votar um orçamento que devolvesse também alguma estabilidade e alguma previsibilidade ao ano 2025. Relativamente às questões internas do PSD, o PSD teve eleições internas há cerca de 6 meses, sensivelmente. Miguel Albuquerque venceu a Manuel António Correia. Do ponto de vista da legitimidade estatutária, essa questão não se coloca, uma vez que os mandatos são de 2 anos. Agora, também é verdade, e nessas declarações que transmitiu de Manuel António Correia, que há uma vontade de concorrer novamente e que há um conjunto de militantes a organizarem-se para que esse seja um fórum de debate interno que exista dentro do Partido Social Democrata. Quanto a isso, eu francamente acho que tudo isso dependerá do tempo que o Sr. Presidente da República der aos partidos para prepararem as próximas eleições regionais de 2025, sendo certo que quanto mais tempo se der para essa circunstância, maior a instabilidade em que viverá a Madeira, mais longe estaremos de resolver esta situação e também não estaremos só a falar da situação interna do PSD, uma vez que dentro do próprio PS também existem movimentos que pedem essa alteração de liderança e que, portanto, poderá alterar significativamente aquela que é a configuração atual do panorama político-partidário da região. Deixe-me só tentar esclarecer se, em sua opinião, o Presidente da República não deve ceder à pretensão de Manuel António Correia no sentido de agendar uma data das eleições regionais que permita a convocação de um congresso extraordinário do PSD. Eu acho que, muito francamente, aquilo que me apraz dizer sobre isso é apenas o seguinte, que o PSD tem órgãos próprios, tem sítios onde deve discutir essas matérias e deve ser governado de dentro para fora, portanto os militantes terem o conjunto de atitudes que acham legítimas e importantes para a vida política do partido e, em consequência disso, tirarem-se as ilações políticas necessárias. Agora, aquilo que eu acho também é que o Presidente da República deve marcar as eleições tendo em conta os interesses da população da Madeira e não necessariamente do Partido Social Democrata ou do Partido Socialista ou de grupos que estão no poder ou na oposição nos respectivos partidos. E, portanto, nesse sentido, eu acho que em primeira instância é preciso manifestar, uma vez que nós não estamos em momento no PSD de congresso eletivo, no PS também penso que não, e que as suas lideranças foram ainda votadas e sufragadas este ano, e essas são as condições políticas que à partida temos hoje. Se em virtude da vivência dos partidos essas forem alterações que se venham a verificar por via da intervenção do Sr. Presidente da República, por via do momento e da natureza das ações partidárias, isso é uma reflexão para depois. O que hoje é facto, parece-me, é que de um lado, ao dia de hoje, teremos Miguel Albuquerque no PSD e Paulo Cafofo no PS. Tudo o que venha a acrescer a estas realidades partidárias dependerá, na minha sincera opinião, daquela que é a realidade política que o Presidente da República vai permitir aos partidos, porque se forem convocados em 55 dias
as próximas eleições regionais, daqui a 2 semanas, sensivelmente, estaremos a fazer as listas de deputados e, portanto, não há, penso que no PS também não, tempo para que isso seja uma realidade tangível. Agora, tudo isso... Bruno Meline, deixe-me abrir aqui a conversa também ao Vítor Freitas, até porque é sabido que normalmente essa marcação feita pelo Presidente da República tem em consideração também os inputs que lhe chegam dos partidos políticos que estão no terreno e, portanto, também pode depender das conversas que nos próximos dias os vários partidos irão ter com o Presidente da República. Mas eu queria perguntar ao Vítor Freitas exatamente aquilo que o Bruno Meline, no fundo, levantava há pouco. Também no PS Madeira há quem sugira que novas eleições devem ser antecedidas de um processo de clarificação interno depois dos resultados considerados fracos obtidos pelo Partido Socialista nas eleições de maio. Acha que há tempo e necessidade de se abrir esta disputa pela liderança no interior do Partido Socialista da Madeira? Bem, antes de mais, cumprimentar os ouvintes, agradecer o convite da Rádio Observador, cumprimentar o colega de painel e a senhora e o senhor jornalista. Como é do conhecimento público, nós tivemos já demos tempo este ano ao PSD para se organizar. Recordo que no início deste ano nós tivemos aquele processo judicial a meados de janeiro. Foi dado tempo e existiu abertura a todos os partidos nesse sentido ao próprio PSD para resolver as suas questões internas. Por isso tiveram em março as diretas, tiveram abril o Congresso propriamente dito e existiu a seguir as eleições regionais a 26 de maio. E, portanto, esse processo, esse tempo foi dado e eu julgo que neste momento não há necessidade... Mas eu estou a falar do Partido Socialista, não do PSD. Mas da parte do Partido Socialista não vejo qualquer problema, nem foi levantado qualquer situação dessa natureza. O Partido Socialista tem os seus órgãos eleitos, tem o seu presidente e hoje o que ouvi foi um candidato à liderança do PSD se colocar com essa disponibilidade e, portanto, da parte do Partido Socialista, julgo que não há qualquer razão para que exista eleições internas. Nós temos os nossos órgãos devidamente eleitos e não temos disputas anunciadas, como é do conhecimento público. E o Presidente da República deve ter em consideração esta manifestação de interesse de Manuel António Correia de avançar com uma candidatura à liderança do PSD Madeira e agendar a data das eleições em função dessa manifestação de interesse? É assim, aquilo que tem assistido por parte do Sr. Presidente da República é que ele tem tido isso em conta no passado, nas diferentes situações, em termos nacionais, e teve isso em conta nas últimas eleições regionais. Mas da parte do Partido Socialista... Da parte teve nas últimas eleições regionais... Nas regionais não, porque a Assembleia Regional não podia ser dissolvida antes de 24 de março. Permitiu que existisse essas eleições internas. Tanto mais que elas foram marcadas para o mês de março, temos o Congresso e depois é que temos as eleições regionais. E, portanto, neste momento não vejo razão para que o Sr. Presidente da República tenha isso em consideração, uma vez que já este ano já teve esse aspecto em consideração nas últimas eleições. Bruno Meline, queria acrescentar alguma coisa? Não, só dizer que na questão da situação das eleições internas do PSD este ano, essa é uma realidade que não é totalmente verdade ou não teve que ser tida em conta pelo Presidente da República por uma razão muito simples, porque os órgãos do PSD têm diretas normalmente em março e congresso em abril todos os anos. Foi assim em 22, foi assim em 2019. 2 em 2 anos. E o que é que aconteceu? O que simplesmente aconteceu foi que, como em janeiro, com a admissão do Governo, a Assembleia Legislativa tinha tomado posse no início ou no final de setembro e, por isso, só podia ser dissolvida 6 meses depois, entre o dia da admissão do Presidente do Governo e a possível demissão ou a possível dissolução da Assembleia Legislativa Regional, houve a convocação desse processo eleitoral interno que estava previsto dentro dos estatutos e que decorria do fim do mandato dos órgãos do partido. Neste momento isso seria uma situação diferente, mas que pode ser sempre atendível pelo Presidente da República. Isso é uma questão que hoje estará para partidos, naturalmente, como dizia a Raquel Abcacis, que poderá decorrer dos inputs que venham a ser dados nas audições aos partidos pelo Sr. Representante da República, mas que neste momento parece-me que há hoje uma realidade que é diferente daquela que é do início do ano.
A pergunta é para os dois, e começando se calhar pelo Bruno Melim, é absolutamente inevitável que depois do que se passou hoje tenha mesmo que haver eleições. A sugestão de uma substituição do presidente do Governo Regional por outra pessoa não é um cenário em cima da mesa, já que ele, na última crise, chegou a ser colocado até pelo próprio Miguel Albuquerque? Aquilo que me parece quanto a esse cenário dependia sempre de dois fatores. Primeiro, da vontade do atual Presidente do Governo e Presidente do PSD de não ser recandidato às eleições regionais, matéria que já vimos nos últimos dias que o próprio neste momento não coloca, e num segundo momento, e no que resultar das audições aos diferentes partidos, depende sempre daquele que foi o posicionamento, ou o posicionamento dos partidos que estão hoje na Assembleia Legislativa Regional. Eu lembro que inicialmente, quando esta moção de censura foi apresentada, essa era a posição maioritária dos partidos, de não haver eleições regionais. Neste momento, em virtude do debate que hoje verificou na referida Assembleia, parece-me que já muitos mudaram a sua opinião e que entendem que deve haver um momento de clarificação. E, de facto, quando nós estamos à beira do terceiro momento eleitoral no espaço de 1 ano e meio, em que, independentemente das circunstâncias que levaram ao sufrágio em maio, e que resultaram novamente numa vitória do PSD com quase o dobro da votação do segundo partido, é natural e se calhar é até benéfico que seja o povo a determinar aquele que deve ser o futuro da região autónoma, porque goste ou não, independentemente dos contextos, a verdade é que já depois da eclosão das questões judiciais que afetam alguns dos membros do governo, nomeadamente o seu presidente, o PSD foi submetido a eleições nacionais e venceu as eleições regionais, tendo 19 deputados, o que naturalmente, não sendo o melhor resultado da história do PSD, não deixa de ser significativo em virtude das condições políticas que existiam na região autónoma da Madeira. Vítor Freitas, novas eleições ou admite o Partido Socialista que se encontre uma nova solução de governo no âmbito da atual legislatura e do atual quadro parlamentar? No atual quadro parlamentar parece-me impossível encontrar suporte para um governo com estabilidade. Basta ver o próprio PSD, que neste momento tem o PSD e o CDS, perdendo o apoio do Chega, do IL e do PAN, fica reduzido a 21 deputados, portanto a soma dos 19 mais 2 do CDS. À esquerda também não vislumbro que se consiga consolidar uma maioria, possa-se apresentar ao seu representante da República e ao seu Presidente da República, garantindo estabilidade para o futuro, e perante uma situação destas, julgo que o melhor é devolver a palavra aos cidadãos. Não estou a ver no atual panorama parlamentar, se possível, de outra forma. Nós tínhamos à direita, a quando das últimas eleições, 27 deputados, isto incluía os 19 do PSD mais 2 do CDS, 4 do Chega, 1 do PAN e 1 do IL, que apoiaram e deram suporte na altura ao governo de Miguel Albuquerque. Nas votações de hoje vemos o PSD e o CDS juntos, mas reduzido aos 21 deputados. Para chegar aos 24 que é necessário para a maioria, está muito longe e, portanto, não há, mesmo do ponto de vista, mesmo que existisse essa vontade por parte do Sr. Presidente da República ou do Sr. Representante, não estou a ver como é que se conseguiria, no atual quadro parlamentar, formar uma maioria de 24 deputados, seja à esquerda, seja à direita. Vítor Freitas, mas deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Perante aquilo que vamos observando através das sondagens e aquilo que, enfim, têm sido resultados, repetidos de eleição para eleição, se nas próximas eleições tivermos um cenário semelhante, ou seja, com um vencedor que não tem maioria absoluta nem capacidade para a formar, o que é que acontece? Qual é a alternativa que o Partido Socialista apresenta? É uma coligação pré-eleitoral? Essa questão foi colocada em cima da mesa. Os partidos entenderam que deviam ir primeiro a eleições e só depois é que deveriam analisar as coligações pós-eleitorais. Eu gostaria de chamar a atenção. Nós vimos durante décadas, mais de 40 anos, em maiorias absolutas sucessivas. Há um processo de aprendizagem em democracia que está a ser feito. E não tenho dúvidas que depois das próximas eleições tem que existir um desbloqueio desta situação e terá que existir entendimentos entre os diferentes partidos. Julgo que os últimos tempos o radicalismo muitas vezes
a maioria PSD foi colocando no discurso político o extremismo que chegou também à Assembleia Regional por via de partidos extremistas, em que o PSD se aliou e outros partidos, intoxicou também um bocado hoje ao lado do Chega, Sr. Deputado. Intoxicou o ambiente parlamentar, levando a situações desta natureza. Estamos a ver um partido que teve o apoio de 27 deputados, quando só precisaria de 24, chega hoje uma moção de censura completamente isolada. E eu julgo que aqui há responsabilidades acrescidas do Presidente do Governo, Miguel Albuquerque, agora candidato, penso eu, às próximas eleições regionais, que teve sempre uma atitude ostensiva. Eu recordo que a nível nacional, por exemplo, a quando da discussão de matérias, há encontros bilaterais entre o líder do maior partido da oposição e o primeiro-ministro. No caso da Madeira, não, é sempre relegado para o secretário das Finanças e é mandado ir reunir com o secretário das Finanças, colocando-se o presidente do governo num pedestal que só existiu em maiorias absolutas e que ele não percebeu que deveria ter mudado de postura ao longo desde 2019 para cá, e de facto levou a que ele se fosse isolando. E mesmo em relação aos partidos que lhe davam suporte, neste caso do Chega, o PAN e o IL, aquilo que foram as propostas colocadas no programa de governo, depois foram derramadas no orçamento para 2024 e que foram aprovadas por esses partidos, algumas viram a luz do dia agora na 25ª hora, só depois de anunciar a moção de censura, porque até há bem pouco tempo essas medidas não existiam, não estavam só no orçamento, não tinham dado nenhum passo nesse sentido. Por aqui se vê a forma de desdém e desconsideração com o Sr. Presidente do Governo tem tido, inclusive para os partidos que lhe deram suporte. Eu recordo que foi colocada uma medida do Chega no orçamento que viu a luz do dia. Hoje, vê-se isso nas páginas da comunicação. Vítor Freitas, deixe-me aproveitar a deixa para perguntar a Bruno Melim se, num quadro de novas eleições, se o PSD avança sozinho ou se admite a possibilidade de concorrer coligado com o CDS, sendo que hoje a deputada do CDS avançava com a possibilidade do CDS correr sozinho nesse eventual ato eleitoral. Não, repare, nós na Madeira, isso são decisões que cabem à Comissão Política e à estratégia que o Presidente do Partido venha a apresentar, mas na história da política da Madeira eu gostava de relembrar que o CDS liderou a oposição durante 8 anos, relegando o PS para uma figura de um partido de protesto na oposição. Movimento esse que parece que o Partido Socialista quer agora, até pelas recentes ações políticas que tem tido, deve trazer... Jogo que se refere 2011 até 2019, em que de facto o Partido Socialista era a terceira força na Assembleia Regional, mas recordo que foi durante esse período em que Vossas Excelências perderam, tinham 11 câmaras e ficaram reduzidos a 4 câmaras. Mas, senhor deputado, eu sei que isso toca-lhe muito, foi o seu tempo de liderança do PS, mas eu gostava só de lembrar que o PSD mudou de líder nessa altura e manteve a maioria absoluta. Mas voltando à questão, dizer que, portanto, em virtude desta história política, referir que a Madeira, normalmente o PSD e o CDS têm uma história de concorrerem separados. A exceção foi em 2023, em virtude de 4 anos de governação, mas que eu diria que em condições normais o PSD apresentar-se-á sozinho às próximas eleições regionais. Bruno Melim, deixe-me ainda perguntar-lhe, esta moção de censura que foi aprovada tem como principal fundamento as suspeitas da prática de ilícitos criminais por parte de atuais e antigos membros do Governo Regional, com Miguel Albuquerque à cabeça. Esta não é uma limitação incontornável à ação executiva do Governo Regional da Madeira? Eu percebo a questão e naturalmente que essas são dúvidas que se levantam quando cenários destes se colocam. Agora, eu gostava também de lembrar que relativamente à pessoa do Presidente do Governo, que é aliás toda a moção de censura dedicada à sua figura, nada mudou, ou seja, o Presidente do Governo foi alvo e é alvo de um processo judicial. A 26 de maio, já com esse processo judicial e na condição de arguido, concorreu às eleições regionais, venceu-as e desde então não houve uma acusação, não houve uma pronúncia, não houve um pedido de levantamento de imunidade e, portanto, relativamente a Miguel Albuquerque, objetivamente gostando mais ou menos, querendo mantê-lo ou não, a verdade é que não se alterou nem se previu
nenhuma alteração com esta circunstância. Aliás, o próprio tem dito várias vezes que pediu o levantamento da sua imunidade na qualidade de Conselheiro de Estado há mais de 300 dias e ninguém o chamou aos processos, como aliás, inclusivamente, os secretários regionais que mencionam diretamente nessa sua questão, foi-lhes pedido o levantamento da imunidade, foi concedido por este Parlamento, ou pelo Parlamento da Madeira, e ainda ninguém foi chamado aos processos e, portanto, naturalmente que politicamente pode existir essas limitações que levantam essas dúvidas aos eleitores, mas os eleitores em maio pronunciaram-se e deram ao PSD 19 deputados na liderança de Miguel Albuquerque. Bruno Melim, mas deixe-me só perguntar-lhe, porque de facto o risco de um cenário repetido daqui a pouco tempo é muito grande e, portanto, perante os eleitores da Madeira, com que é que o PSD se vai comprometer, sendo que com um resultado parecido a consequência será muito provavelmente parecida àquela que estamos a viver nestes dias e portanto... Eu percebo a questão, Raquel, mas eu gostava de lhe lembrar o seguinte, e até foi o próprio Vítor Freitas que trouxe isto à discussão, que tem a ver com o seguinte, que é o PSD foi sempre o farol de estabilidade, de modernização, de progresso e desenvolvimento da Madeira, que era uma região muito pobre, que hoje tem um PIB per capita acima da média nacional, mas que inevitavelmente tem ainda várias questões e várias assimetrias para combater e muito trabalho ainda para fazer para dignificar a vida dos madeirenses. E o PSD tem sempre duas máximas na sua forma de estar. É um partido autonomista e nós sabemos que esta moção de censura é altamente motivada, desenhada, desejada e elaborada por André Ventura e, portanto, nós não queremos, com o devido respeito, que atores políticos do continente mandem na Madeira. Para terminar, Bruno Melim, comprometemos com o desenvolvimento integral da Madeira. E, portanto, serão essas as bandeiras. Inevitavelmente que ao dia de hoje ainda há um conjunto de questões para clarificar, nomeadamente quando é que será esse processo e em que condições. Bruno Melim, Vítor Freitas, muito obrigado por terem estado neste Tira-Temas da Rádio Observador no dia em que vingou na Assembleia Legislativa Regional da Madeira uma moção de censura ao governo liderado por Miguel Albuquerque, foi apresentada pelo Chega.